que eu me comprometi na última aula com o pessoal. Aula passada, nós vimos o golpe de 30, falamos sobre Getúlio Vargas e vimos que a era Vargas, ela se divide em 3 etapas. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Certo? Então, o que acontece? Nós vimos fase a fase como é que se desenvolveu, como é que Getúlio Vargas chegou ao poder através do golpe de 30, que ele depôs Washington Luiz. Hugo, eu acho que tem algum outro aparelho ligado que eu estou ouvindo meu próprio retorno. É o meu microfone aqui que eu vou desligar. Então, acho melhor. Aí, quando tu verificar que tá ruim alguma coisa, aí tu abre o microfone, ou quando tu tiver alguma pergunta, tu abre o microfone e me prende o grito. E pode mandar no chat também, se quiser, que eu enxergo aqui. Bom, então, e nós vamos abordar Getúlio Vargas ao final da aula de novo. Então, como que está prevista a nossa aula para hoje? O que nós veremos? Nós vamos fazer um apanhado geral da República Velha, certo? Vamos contextualizar toda a questão da República Velha e vamos verificar novamente que ela se divide em 2 fases, que era a República da Espada, que foram os primeiros 2 presidentes, né, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, e depois o restante da República Velha, que era chamada República do Café com Leite, que era composta basicamente por presidentes de origem burguesa, latifundiários, grandes produtores, ora de café, ora de gado. Por isso que recebeu o nome de República do Café com Leite. Também vamos retomar as revoltas que aconteceram durante o período republicano, né? Vamos ver a Revolução de 32, vamos rever a Guerra do Contestado, vamos falar novamente sobre a revolta do Padre Cícero e todas aquelas revoltas que aconteceram durante a República Velha. Finalmente, vamos encerrar a aula dando mais uma apanhada sobre o golpe de 30, a forma como Getúlio Vargas chegou ao poder e um resumo rápido de como se deu os 15 anos conhecidos como a Era Vargas. Muito bem. Então, nós vimos, há algum tempo atrás, que o primeiro presidente da República Brasileira foi Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca era um militar, né? Um marechal, e ele, juntamente com o exército, eles inicialmente eram apoiadores de Dom Pedro II, mas como Dom Pedro começou a se afastar dos interesses da elite brasileira, né? Perdendo por conta daquelas questões que nós vimos ao final do módulo 2, a questão militar, no qual ele começou a se afastar dos militares, começou a retirar cargos dos militares, a contar cada vez menos com o exército que estava em franca ascensão, principalmente com a questão da Guerra do Paraguai. Tivemos a questão da escravidão, ou questão abolicionista, que também fez com que Dom Pedro II perdesse apoio junto às elites latifundiárias. Tivemos a questão religiosa, tendo em vista que Dom Pedro II era maçom, e, como tanto, colidiu de frente com o Papa Leão X, certo? E que estava promovendo um franco combate contra todas as correntes anticatólicas. E Dom Pedro II, como grão-mestre maçônico, se recusou a cumprir a bula papal e por isso rompeu de vez com o terceiro pilar que sustentava a sua monarquia, a Igreja. Terminando com o sistema de troca de favores, de padroado
que havia no Brasil no final do século XVII. Bom, então, voltando a Deodoro, ele promoveu o golpe sobre Dom Pedro II e, juntamente com outros 2 generais, fez com que Dom Pedro fosse exilado do Brasil, convidou o monarca a se retirar do Brasil, certo? Então, após o golpe militar em cima do imperador Dom Pedro II, inicia-se a República Velha, ou seja, o primeiro período republicano do Brasil, que começa com a República da Espada e termina com a República do Café com Leite, certo? O clube militar Deodoro da Fonseca, como os militares não poderiam promover um partido político, eles fizeram uma agremiação política. Então, o clube militar foi uma agremiação, uma associação criada, idealizada por Deodoro da Fonseca para promover o movimento republicano, certo? E opor-se à monarquia vigente, que era, então, Dom Pedro II. Muito bem. O governo de Deodoro da Fonseca também, ele tem 2 fases. O governo provisório, que de provisório não tem muito, né? Foram 3 anos de governo provisório, quando Deodoro fechou o Congresso Nacional, expulsou Dom Pedro II e governou sem uma Constituição, certo? Quando Dom Pedro vai embora do Brasil e a família real vai consigo, Deodoro da Fonseca governa o Brasil, inicia o período republicano sem uma Constituição. E isso causa uma grande oposição a Deodoro da Fonseca. Então, inicia-se a sua última fase de governo, que é o governo constitucional. Esse governo constitucional, ele acaba durando menos de 1 ano, né? É a partir do momento que Deodoro proclama ou outorga a Constituição Federal de 1891 e começa a governar efetivamente o país num modelo constitucional. Importante lembrar que durante o governo de Deodoro da Fonseca houve uma grande crise econômica, herdada do período monárquico, certo? A família real, Dom Pedro II, quando deixa o Brasil, ele deixa também muitas dívidas. Era um dos motivos pelo qual Dom Pedro já havia perdido sua governabilidade há muito tempo, certo? Então, para sanar esse problema econômico, essa grave crise econômica, Deodoro da Fonseca nomeia como ministro da Fazenda Rui Barbosa, que era um intelectual, um jurista, muito respeitado no meio acadêmico, representante do Brasil no exterior. E Rui Barbosa ele promove uma política econômica de alavancar a economia brasileira, política essa conhecida como encilhamento. No que consistia? Primeiramente, por que encilhamento? Porque ela não deu certo. O esporte nacional, no início do século XIX, no Brasil, não era o futebol. Ainda não existia o futebol. O esporte nacional eram as corridas de cavalo. Então, encilhamento, quem é do campo sabe que encilhar é o ato de arrear o cavalo. Ocorre que também era uma expressão utilizada nas corridas para um cavalo que queima a largada. Um cavalo que encilhou é um cavalo que queimou a largada, assim como a política econômica de Rui Barbosa. Tudo isso nós ainda estamos no governo de Deodoro da Fonseca, ok? Bom, por que a política não deu certo? Funcionava da seguinte forma. Um país, para ter um saldo positivo na economia, uma balança comercial favorável, o país precisa o quê? Ele precisa ter um saldo de ouro para justificar a sua moeda. Para cada 100 reais em moeda que circulam na nossa economia, nós temos que ter 100 reais em ouro guardados no cofre do Banco Central. Basicamente é isso. Toda moeda que circula no país, ela precisa ter um lastro econômico. O Brasil não tinha isso. Por quê?
porque o nosso ouro, a nossa riqueza, ela já tinha ido para a Europa há muito tempo, desde o tempo da mineração, que a Europa, principalmente os bancos ingleses, já haviam ficado com grande parte do nosso ouro. E os Estados Unidos, posteriormente, como nós vimos em algumas aulas, por diversos acordos econômicos e políticos. Então, nós não tínhamos lastro para emitir moeda. O que Rui Barbosa teve? Qual foi a saída que o Rui Barbosa encontrou? Ele começou a emitir moeda, mandou a Casa da Moeda produzir moeda, produzir notas, né? Eram cruzeiros na época. Ele mandou emitir essas notas. Essas notas, elas deveriam ser entregues mediante empréstimo aos empreendedores. Quem tivesse ideia de construir uma empresa, uma startup, né, que agora está na moda, quem tivesse ideia de construir, de iniciar um novo negócio, ia ao banco, pegava um empréstimo de tantos cruzeiros quantos fossem necessários e, com esse valor, ele iria iniciar uma empresa, essa empresa ia contratar empregados, certo? Tu vem do meio rural, né, Hugo? Então, tu sabe como funciona o crédito rural. Confere? Basicamente, é a mesma coisa do crédito rural, só que nesse caso era urbano. O empresário vai ao banco, pega o dinheiro emprestado, monta a sua empresa, emprega vários trabalhadores, esses trabalhadores se transformam, recebem o salário e se transformam em consumidores. Esses consumidores consomem, compram produtos, pagam muitos tributos e com esse tributo retorna para onde? Retorna para a fazenda pública. Essa era a ideia de Rui Barbosa. Muito bem. O que acontece? Deu errado. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. As pessoas chegavam ao banco, pegavam o dinheiro emprestado, não montavam empresa nenhuma e simplesmente consumiam o dinheiro, comprando imóveis e comprando campos, terrenos e outras coisas que não iam gerar tributos. E, portanto, havia muito papel moeda na praça e esse dinheiro não tinha valor nenhum. Basicamente, o resultado disso foi uma inflação galopante que abalou muito mais ainda o governo de Deodoro da Fonseca. Paralelo a isso, ele manteve o Congresso Nacional fechado para possibilitar a publicação de sua Constituição de 1891, certo? Então, com o Congresso fechado, ele promulga a Constituição de 1891 e isso gera uma inconformidade muito grande, tá? Com várias camadas da sociedade, né? O Brasil estava em recessão econômica cada vez maior, quebrado, e os pobres não tinham saneamento básico, os ricos não tinham o dinheiro que eles tinham na mão, não valia grande coisa, e Deodoro da Fonseca, para manter o seu poder cada vez mais autoritário. Com isso, juntamente com várias camadas da sociedade, a Marinha brasileira se revolta, uma fração da Marinha se revolta na região, na Baía da Guanabara, e apontam os canhões dos navios para a capital nacional, então Rio de Janeiro. Com a ameaça de uma guerra civil promovida e insuflada pela própria Marinha Nacional, Deodoro da Fonseca resolve renunciar e passa o poder para o segundo militar, Floriano Peixoto.